Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 14 de março de 2024. 6 joguinhos hoje, vamos analisar todos para vocês, tentar trazer as melhores opções. Dessa vez de volta com o nosso modelinho clássico aqui, então para celebrar, vamos deixar aquele like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Agora ilustrando aqui para vocês todos os números estatísticos, os principais deles nos quais nos baseamos para poder passar as nossas tips para vocês. É assim que a gente trabalha aqui no Sexta de Trade no YouTube e no nosso grupo VIP. Confiem nos números, a médio e longo prazo você sempre será lucrativo, beleza? Nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, adicionando agora, entrando agora, adicionando vocês através do WhatsApp, vocês vão ter acesso a todos os nossos guias e-books já lançados, guia de como começar, como apostar em bola de 3, vídeos exclusivos, como apostar em bloqueio de jogador, tem também ali as nossas tips diárias com odds superiores, as nossas sugestões de melhores zebras, quem são os grandes principais, favoritos da noite para você investir em vitória. E ontem a gente mandou muito bem nas nossas zebras, teve handicap ali positivo para o Brooklyn Nets, teve também a vitória ali do Sacramento Kings, odd acima de 2, além, é claro, também dos nossos radares, que a gente passa para vocês, indicando os melhores jogos para você ficar de olho na semana em determinado mercado. É muito conteúdo, o grupo VIP mais completo que você vai encontrar. Então, para celebrar esse nosso retorno aqui em grande estilo, meta de 250 likes. Para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Projeto esse que está fazendo 3 anos nessa semana, então aproveitem essa mega promoção aqui do nosso grupo VIP. R$60, vocês sigam com a gente até o final dessa temporada e ainda pega o início da temporada 24-25 com todos os nossos conteúdos, guias e books exclusivos. Adicionem conhecimento e, mais do que isso, aumentem sua chance de adicionar dinheiro no bolso, beleza? Vamos começar aqui com Celtics e Suns. Aqui é aquele jogo no qual a gente tem que evitar ficar em under e, mais do que isso, tanto talento dos dois lados da quadra que a chance de um over sempre fica maior. A gente tá falando de um Celtics que vem sem um Porzingis e de um Phoenix Suns que, por melhor que eles possam ser, com o trio disponível Kevin Durant, Bradley Beal e também o Devin Booker, eles perdem defensivamente. Então a gente precisa ficar muito de olho nessa questão de pontuação. O Boston Celtics, até por ser um time mais encorpado, jogar em casa é favorito, mas investir na vitória contra um time com 3 talentos individuais tão grandes como o Phoenix Suns é bem arriscado. Então a gente vai trabalhar aqui com a pontuação do Boston Celtics. A gente espera que o Boston Celtics consiga ali pelo menos 22, 23% de retorno nos investimentos de pontuação em que a gente pretende investir, mas para melhorar essa odd a gente vai duplar com o jogo do New York Knicks que finaliza a nossa noite. Então vamos de mais de 107,5 pontos do Boston Celtics e a gente vai aliar ali com acima de 101,5 pontos do New York Knicks, que hoje joga fora de casa, mas enfrenta um Portland Trail Blazers, que é uma das piores defesas da liga. Jogou ontem, devem estar cansados e, mais do que isso, o New York Knicks, cada vez mais saudável, deve ter condições de superar essa marca de 101,5 pontos contra eles, beleza? Bom, Boston Celtics nos últimos 20 jogos em casa, eles superaram 107,5 pontos em 17 desses 20 jogos como mandante, fizeram pelo menos 114 nesses 17, e a gente está falando de uma média aí, de mais de 123 pontos por partida jogando sob seus domínios. O Boston Celtics se enfrentou, não tão recentemente assim, foi fora de casa, mas dá para dizer que foi recente, o próprio Phoenix Suns, um time que eles conseguiram marcar 117 pontos mesmo jogando em Phoenix. Na verdade, esse jogo foi no dia 9, foi mais perto do que eu me lembrava, e acho que hoje em casa eles têm condições de repetir isso, porque o Suns, repito, de grande defensor ali de garrafão, tem somente o Nurkic e também o Kevin Durant, que não tem como ficar fazendo muita falta ali, porque ele é muito importante nos momentos ofensivos e decisivos da franquia. Então, o Boston Celtics deve ter algumas facilidades, a gente está falando do melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, uma referência em bola de 3 na NBA, tanto feitas quanto convertidas, e a gente está falando de um Phoenix Suns que é um ataque que está abaixo do top 10, então isso motiva a gente a acreditar que esse over faça sentido. Mas agora falando a respeito de New York Knicks, eles enfrentam Blazers que nos últimos 20 jogos sofreram mais de 112,2 pontos de média diante de seus adversários, sofreram mais de 101,5 pontos em 16 desses 20 jogos recortados, e só ficaram abaixo contra o Memphis 2 vezes e o Charlotte Hornets e o Pelicans. Com exceção dos Pelicans, a gente está falando de 3 equipes, na verdade 2, duplicando ali o jogo do Memphis, que atacam muito mal. O Memphis é o pior ataque da NBA, o Charlotte o segundo pior. Então isso mais ou menos justifica como o Portland conseguiu segurar os seus adversários, coisa que não deve acontecer hoje. Eles são uma das 10 piores defesas da NBA. E a gente está falando de um New York Knicks que, mesmo com tantos desfalques que eles tiveram, estão sempre ali na briga para entrar no top 10
de ataques mais eficientes nesse momento da competição. São 12º, mas agora eles contam com o retorno do OG Anunoby, que vai dar volume no garrafão e que é um setor onde o Portland Trail Blazers mais sofre. Beleza? Outra coisa interessante que a gente precisa destacar é justamente em relação a essa região na qual o New York Knicks pode pontuar. Eles têm muitos jogadores que infiltram bem, pontuam bem da média distância, e se a gente for fazer aqui o nosso recorte por zona, a gente está falando aqui de um Portland Trail Blazers que tem um pior aproveitamento em defesa de arremessos na área restrita em toda a liga. A gente também está falando de um Portland Trail Blazers que é o 5º time que mais leva seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA, isso deve facilitar também alguns pontos do New York Knicks, e que tiveram um calendário recente bem mentiroso, né? Eles enfrentaram muitos times unders, quando eles enfrentaram times um pouquinho mais overs, eles sofreram mais pontos, e ainda assim, se a gente pegar Detroit, Minnesota, Houston, Minnesota mais outras 2 vezes, eles sofreram pelo menos 119 pontos para times como esses. Então acho que o New York Knicks é perfeitamente capaz de ultrapassar os 101,5 pontos. Beleza? Inclusive alguns desses confrontos recentes, né, que o Portland Trail Blazers fez, foram confrontos nos quais eles sofreram de 118 pontos ou mais. Isso aconteceu em 5 dos últimos 6 jogos que eles fizeram. Para Minnesota, OKC, Houston, Toronto e Boston. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Clippers e Bulls. O Chicago Bulls jogou ontem, tá? Tiveram prorrogação. Isso deve dificultar um pouco as coisas para eles, principalmente porque eles jogaram fora de casa e jogaram overtime contra os Pacers, que é um time que gosta muito de acelerar o jogo, é um time que gosta dessa correria, e mais do que isso, se a gente for olhar o calendário dos Bulls do dia 5 até agora, eles jogaram 5 e 6, tiveram descanso no dia 7, depois jogaram 8 e 9, tiveram descanso no dia 10, jogaram 11, descanso no 12 e vão jogar 13 e 14, ou seja, do dia 5 até aqui, eles não tiveram mais de um dia de descanso em nenhum momento do seu calendário. Então eles estão no final aqui, né, de uma run bem complicada e enfrentam talvez o time mais gabaritado desse calendário, além, é claro, do próprio Clippers, que eles chegaram a enfrentar e perderam por 112 a 102. Os Clippers, na minha opinião, é favorito para essa partida, mas eu acho que o mercado também trouxe linhas muito baixas em relação à pontuação, e é isso que eu vou explorar. Claro, James Harden e Kawhi Leonard são dúvidas, eu preciso deles em quadra para ter mais segurança nessa minha tip. Então, meu palpite vai ser apenas na pontuação dos Clippers, repetindo, o mercado deu linhas aqui que eu considero baixas. O Clippers enfrenta um time cansado e tem um dos melhores ataques da liga. Vamos aqui na linha de pontuação do LA e vamos colocar aqui acima de 107,5 pontos, essa odd em torno de 50, odds superiores lá no nosso grupo VIP. Beleza? Os Clippers nos últimos 4 jogos contra o Chicago Bulls marcaram mais de 107 pontos em todos, marcaram 108 pontos ou mais em todas as partidas, 124 e 112 nas partidas mais recentes. Somente uma dessas partidas aconteceu nessa temporada, que foi justamente essa onde eles marcaram 112 pontos, com 50% de aproveitamento nos seus arremessos de quadra, mas foi uma partida na qual eles cobraram poucos lances livres, acho que eles podem cavar um pouquinho mais hoje, e o Chicago, repito, está mais cansado no final de uma sequência muito grande aí de jogos que eles vêm fazendo. Nos últimos 5 jogos sem descanso, o Chicago Bulls, ou seja, jogos em dias consecutivos, o Chicago Bulls sofreu 116 pontos para os Knicks e para os Spurs, 110 para o Charlotte Hornets, que é o segundo pior ataque da NBA, e 123 para o Cleveland, 122 para o Golden State Warriors. O único jogo que eles fizeram em casa, em jogos consecutivos sem descanso, foi contra os Cavs, onde eles sofreram 123 pontos. É verdade que essa partida a gente teve prorrogação, e prorrogação é uma coisa que o Chicago Bulls adora. Porém, isso é bom para nossa tip, isso pode aumentar, ou tem possibilidades de aumentar a minutagem, né, dos nossos bons jogadores em quadra hoje. Os Clippers é um dos times individualmente mais talentosos que a gente tem na NBA. A gente também está falando aqui de um Chicago Bulls que, em relação ao número de bolas de 3 sofridas por jogo, é um time que sofre muito. E a gente está falando de um Clippers que tem ótima eficiência nos arremessos de bola tripla, o Chicago sendo o segundo time mais vazado em bolas de 3 por jogo na NBA. Os Bulls não são nenhuma defesa espetacular, mas como eu disse, os Clippers têm a segunda melhor eficiência nas bolas triplas. Em relação à média de pontos por jogo, os Clippers eles não foram tão bons assim no começo da temporada, o que diminuiu bastante o desempenho deles, mas quando James Harden chegou, as coisas melhoraram e mesmo assim eles marcam 116,9 pontos de média. Quando a gente vai aqui para uma análise um pouco mais correta da eficiência ofensiva deles, é o 4º melhor ataque da NBA, enquanto que o Chicago Bulls é quase uma das 10 piores defesas. Isso também deve ajudar muito a gente com essa nossa tip de hoje. Beleza? O Chicago também é quase um dos 10 piores times em eficiência, aproveitamento nos rebotes defensivos. Isso pode dar alguns pontos de segunda chance para esse Los Angeles Clippers, que tem boas possibilidades de ultrapassar essa marca de pontos.
Agora vamos falar de Rockets e Wizards. A gente tem um jogo aqui de dois times que eu considero ruins, né? Lógico que o Wizards é bem pior, joga fora de casa, e a gente tem mais ou menos aquela argumentação do jogo anterior. Os Wizards praticamente não tiveram descanso. Do dia 1º de março até hoje, eles ou só descansaram um dia, ou eles não descansaram nem um dia. E eles estão aí numa sequência bem complicada também de resultados. Eles perderam 8 dos últimos 10 jogos, perdendo daqueles que, para mim, considerando jogadores que estavam disponíveis antes de ontem, desculpa, é o pior time da NBA, esse Grizzlies C, que eles conseguiram perder por mais de 10 pontos de diferença. Então os Rockets sim são favoritos, porém não é um time que eu gosto de investir aqui com odd de 1,30, ainda mais sem o Sengun, que não joga hoje. E jogadores de garrafão são importantes para você machucar esse Washington Wizards, que acima de tudo sofre nesse setor. Eles estão sem o seu pivô titular, Marvin Bagley III, e quem sabe o segundo reserva, Richaun Holmes, nem jogue hoje. Então a gente pode ter um jogo aqui um pouquinho mais movimentado, porém eu só confio nos Rockets em relação à pontuação. Na verdade, a única certeza que eu tenho nos jogos dos Wizards é que a defesa deles vai ser vazada. Então, tentem pegar a vitória simples dos Rockets com uma odd de 1,50 no ao vivo. Não acho impossível de aparecer essa oportunidade. 1,31 é muito pouco, e o Houston Rockets não é um time que sobra tanto pra gente investir com uma odd dessas, então esperem o momento certo para entrar na vitória do Houston ao vivo, beleza? Agora vamos falar aqui de Bucks e 76ers. Aqui a gente tem um palpite em pontuação para vocês também, mas antes, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos, clicar no botão de joinha para ajudar o nosso canal a seguir trazendo vídeos aqui para vocês, né? A gente trazer vídeos gratuitos com tips exclusivas. Lembrando que o nosso grupo VIP está na promoção, aproveitem para garantir a sua vaga no nosso plano vitalício, R$60 até o final da temporada, vagas limitadas, é só chamar no WhatsApp. E conheçam também o nosso parceiro Estrela Bet, o link dele está na descrição, e eles deram megas promoções e também bônus exclusivos. Criando seu cadastro, clicando no link aqui embaixo, você vai ter acesso a todas essas promoções logo no seu primeiro depósito, então aproveitem essa oportunidade para fazer uma fezinha não só em basquete, mas no futebol. Tem Premier League, vários mercados lá, odds extremamente competitivas e uma plataforma segura, confiável, que te permite fazer apostas por valores mínimos e depósitos por valores bem baixos também. Beleza? A nossa meta para esse vídeo é de 250 likes, e comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas análises antes dos jogos acontecerem, porque vai ajudar a gente a ter uma discussão e outras pessoas a terem novas ideias, beleza? Vamos falar aqui de Bucks e 76ers. O Philadelphia, mais uma vez, joga sem o Joel Embiid, jogador importantíssimo no ataque e na defesa, e do outro lado a gente tem o Bucks aqui com Damian Lillard, Giannis, Brook Lopes, Malik Beasley, quase todo mundo ali confirmado, com exceção do Chris Middleton, pelo menos considerando jogadores ofensivos de extrema importância para essa nossa equipe, já que a gente pretende trabalhar com acima dele. O mercado também deu linhas baixas para esse, que é um dos ataques mais mortais da NBA, um time que joga com dois jogadores bigs muito talentosos como o Brook Lopes e o Giannis, e a gente está falando de um 76ers órfão no garrafão, um time que está jogando com vários problemas nesse setor, vem jogando com uma formação baixa, e vai ser difícil eles segurarem, principalmente o Giannis nessa partida. Vamos de acima de 110,5 pontos dos Bucks, que na minha opinião são favoritos para essa partida também, jogando em casa principalmente. Odd em 29 pode até ser interessante, mas ainda assim eu prefiro trabalhar aqui com pontos, porque eu acho que perdendo ou ganhando o Bucks vai pontuar bem. A gente tem aqui o Milwaukee Bucks sendo um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, nesse momento o quinto melhor ataque da competição, e nos últimos 15 jogos o Philadelphia foi um dos 10 piores setores defensivos de toda a NBA, sofrendo 115,6 pontos por 100 posses de bola. Quando a gente fala a respeito de ritmo, pace, velocidade, o Milwaukee é o quinto time mais rápido da NBA, então como eles vão jogar em casa, devem comandar as ações da partida, a gente deve ter muitas posses por minuto, isso é excelente pra gente, porque o Philadelphia pode até segurar em um ataque ou outro o Milwaukee Bucks, mas a cada dois a gente deve ter os Bucks produzindo bem o suficiente. Outro número interessante que a gente pode destacar é que o Philadelphia é o sexto pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga. Isso pode dar pontos de segunda chance para que a equipe do Milwaukee Bucks corrija arremessos errados e pontuem em uma segunda oportunidade. Os Bucks são um time que tem muito poder de fogo ali no garrafão com Giannis e Brook Lopes, mas são um time que também consegue produzir muito bem nas bolas de 3. Eles têm quase uma das 10 melhores eficiências, né, aproveitamentos, mas o número de bolas convertidas é o quinto melhor que a gente tem na liga. E quando a gente fala aqui a respeito de Bucks, eles marcaram 118 pontos nos últimos 10 jogos em casa, ou seja, superaram essa marca que a gente busca para hoje em 80%. Em 70% dessas partidas ficaram abaixo contra os Cavs, Minnesota e Miami, que são 3 das 10 melhores defesas da liga, então extremamente compreensivo. E eles também enfrentam hoje um 76ers, que nos últimos 9 jogos eles sofreram mais de 110 pontos em 6,
que também é muito interessante, sofreram menos contra os Pelicans e os Knicks. A gente tá falando de dois ataques que estão fora do top 10, diferente do Bucks, que hoje pode produzir bem e que conseguiu produzir bem contra eles, marcando 119 pontos a menos de um mês atrás. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos para tentar entender por que essa defesa do 76ers ficou tão ruim, claro, a gente já espera, imagina que é por conta do Embiid, a gente tem aqui os números de forma mais factível para a gente confirmar que isso não é só uma impressão, é uma realidade. O 76ers foi um dos 10 times que pior defendeu a área restrita, né, em aproveitamento da NBA, é o setor onde, nesse momento da competição, o Giannis é o jogador que melhor pontua dentro dessa região. Quando a gente fala aqui do corner esquerdo, a gente está falando de um Philadelphia que foi o time mais vazado, percentualmente falando aqui, em arremessos do território triplo no corner esquerdo, o que também é muito positivo para essa nossa equipe. E quando a gente fala aqui do corner em geral, eles foram o quinto time mais vazado, então assim, eles sofreram não só no garrafão, mas sofreram também ali no território triplo. Então existem muitas ferramentas aqui para os Bucks produzirem bem. Agora vamos finalizar aqui falando de Thunder e Dallas Mavericks. O Thunder hoje joga em casa contra um Dallas Mavericks que jogou ontem, deve estar cansado, claro, mas ainda assim, né, foi um jogo ali mais de boa do que muitos esperavam. Inclusive o Luka Doncic quase não jogou o último quarto e eles conseguiram vencer o Golden State Warriors. Agora eles viajam e enfrentam o Oklahoma, que é provavelmente um dos melhores jogos que a gente vai ter aqui nessa noite, talvez o melhor, um confronto que pode acontecer num playoff, porque não, são dois dos melhores times do Oeste, e o Dallas Mavericks deve se classificar ali através do play-in, e o Oklahoma liderando, ou sendo vice-líder ali da conferência. Mas é fato que a gente tem muito talento dos dois lados da quadra, os dois times têm um encaixe muito legal para produzir um contra o outro. Os últimos dois confrontos foram muito bem pontuados, tendo pelo menos 246 pontos em todas as partidas, só que aquilo não foi uma coincidência, aquilo foi uma tendência. Então a gente vai trabalhar aqui com o over na pontuação dessas duas equipes, a gente vai colocar aqui um over em pontos totais para Oklahoma e Dallas Mavericks, mais de 230,5 pontos nessa partida, é o nosso palpite para esse jogo, beleza? Por que a gente acredita nisso? Bom, a gente tá falando de 2 dos 10 melhores ataques da NBA, de pelo menos uma defesa muito ruim, cansada porque jogou ontem e vazada, e a gente também tá falando de 2 dos 6 melhores times em pontos por jogo que a gente tem na liga, 120,7 pontos de média para o OKC, 119 pontos de média para o Dallas. Em relação a bolas de 3, a gente está falando aqui de um Oklahoma que é o líder em aproveitamento e de um Dallas que é o terceiro que mais converte esses arremessos do território triplo. Quando a gente fala aqui de field goal e aproveitamento, a gente está falando de OKC, que é o segundo melhor da NBA, o Dallas quase um dos 10 melhores. O Dallas é um time que sofre muito no garrafão e a gente tem um excesso de arremessos nesse setor feito pelo OKC, com Shea na média e curta distância, com Chet Holmgren que, caso atue no garrafão, tem muito poder e talento para poder influenciar naquele setor, e jogadores que fazem movimentos de fora para dentro com frequência, como Josh Giddey, Luguentz Dort e também o Jalen Williams. Se a gente for olhar aqui em estatísticas avançadas, a gente está falando aqui do terceiro melhor ataque contra o sexto melhor por 100 posses de bola. E como eu disse para vocês, pelo menos uma defesa ruim. Dallas é uma das 10 piores defesas da liga, mas 2 times rápidos. O OKC é o oitavo time mais rápido da NBA, Dallas o nono, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto para os times produzirem bem. Em relação ao aproveitamento de rebotes defensivos, o Oklahoma City Thunder é o terceiro pior na NBA e o Dallas o quinto pior, ou seja, a gente pode ter rebotes ofensivos e pontos de segunda chance em abundância para essa partida de hoje. Beleza? Então, a gente tem um cenário aqui bem legal para trabalhar com esse acima de. Os dois times costumam pontuar muito bem. E eu acredito que esse cenário que aconteceu nos dois confrontos entre eles nessa temporada deva se repetir. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os nossos vídeos e garantir as melhores odds assim que a gente sobe o vídeo. O nosso grupo VIP está aqui do lado, menor preço do mercado, e confiram vídeos aqui ensinando vocês como apostar em over assistências, como melhorar o seu desempenho em apostas de pontuação e também como investir em jogadores big de garrafão, rebotes, pontos e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e falou!